Tema: a economia açucareira. Assunto: o principal negócio da colônia. Período: Idade contemporânea. Como já vimos, a partir de 1530, a coroa portuguesa começou a se preocupar com o processo de povoamento das terras do chamado Novo Mundo, por conta, principalmente, das incursões estrangeiras em território colonial. Mas, ao iniciar a colonização, a metrópole precisou resolver 3 questões. 1. O que produzir? 2. Com que dinheiro? 3. Qual mão de obra usar? Sobre o que produzir, o açúcar se tornou a opção mais viável por conta da experiência já acumulada dos portugueses com o cultivo do produto em suas colônias nas Antilhas, Ilhas da Madeira e de Cabo Verde, além da existência de solo e clima favoráveis no litoral do Nordeste. O açúcar foi o primeiro produto que pode ser considerado global, já que seu processo de produção e comercialização envolvia quase todas as áreas geográficas do mundo conhecido até então. Além de dar fôlego à economia mundial dos séculos XVI e XVII, que necessitava de novos mercados para continuar a se expandir, a produção de açúcar justificou a colonização portuguesa na América e deu forma à sociedade brasileira que viria a se organizar a partir dali. Sobre a questão financeira, o alto valor comercial do açúcar no mercado europeu fez com que banqueiros e grupos comerciais se interessassem muito pelo produto. A burguesia, já extremamente enriquecida pelo renascimento da atividade comercial, não teve qualquer problema para investir nesses novos mercados das terras americanas. Em relação à mão de obra, o escravismo foi visto como a melhor alternativa, tanto no que se referia ao uso dos indígenas como dos africanos. Em um primeiro momento, a coroa portuguesa utilizou-se da mão de obra indígena, principalmente pela grande quantidade de indivíduos e pelo custo baixo, já que não seria necessário transportá-los para cá. Vale lembrar que, como os indígenas eram vistos pelos europeus como bárbaros, tomar suas terras e escravizá-los não era nenhum problema. Mas logo, a metrópole percebeu que a escravização de africanos seria uma alternativa melhor, tanto que já no final do século XVII, os africanos escravizados eram a maioria da população colonial. A mão de obra indígena foi sendo substituída pela mão de obra de pessoas escravizadas trazidas da África por conta de 3 fatores. Primeiro, a resistência dos povos indígenas aos processos de sua escravização, que além de tudo conheciam bem a terra, o que ainda não era o caso dos colonizadores. 2. A necessidade da Igreja Católica de ampliar seu rebanho a partir da catequização desses povos. E 3. A altíssima lucratividade do comércio escravista da África para as colônias americanas, que permitiu uma ainda maior acumulação de capital nas potências europeias e, em particular, pela burguesia mercantil. Mas como a escravização dos africanos permitiu tamanha acumulação de capital? Através do comércio triangular, praticado pelas principais potências navais e políticas da Europa: Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Lembremos que Portugal e Espanha, mesmo depois de enfraquecidas pelo crescimento de novas potências, nunca perderam totalmente suas posições coloniais e continuaram assegurando alguns circuitos no comércio triangular. A justificativa comercial para sustentar a exploração de escravos africanos foi a garantia de manter a Europa abastecida de açúcar, cereais, metais e pedras preciosas. O comércio triangular consistia na troca de produtos manufaturados europeus por homens e mulheres na África, que, nas Américas, eram trocados por açúcar, tabaco, ouro e outros produtos, vendidos por altíssimos preços na Europa. Na América, os africanos capturados eram escravizados com o apoio da Igreja Católica, que justificava sua posição afirmando se tratarem de infiéis e inimigos de Cristo.
e concedia aos reinos europeus permissão para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Se por um lado isso tinha sim relação com a necessidade de converter indígenas ao catolicismo, por outro, tinha uma profunda ligação com o fato de que, em diversos reinos africanos, havia maioria de muçulmanos, que eram os adversários dos católicos nas cruzadas. O tráfico negreiro estimulou as guerras locais e a desorganização social e econômica de muitas comunidades, que tiveram grande parte de sua população sequestrada e escravizada. O tráfico foi um dos empreendimentos coloniais mais lucrativos de que se tem notícia. Os navios saíam da Europa com mercadorias manufaturadas, tecidos, bebidas, fumo, armas, ferramentas, que eram trocadas na África por escravos negros. De lá, rumavam para as colônias da América, onde os negros eram trocados por produtos tropicais vendidos na Europa. Os engenhos se transformaram na base da economia colonial. Originalmente, o nome engenho era dado apenas às máquinas usadas na fabricação do açúcar, mas, com o passar dos anos, passou a designar o conjunto da grande propriedade rural açucareira. As principais áreas de um engenho eram: o canavial, que era a área de plantio da cana-de-açúcar; a casa de engenho, que era o local de fabricação do açúcar, onde ficavam a moenda, a casa das caldeiras e a casa de purgar; a roça, onde se plantavam os alimentos para o consumo dos moradores do engenho; a senzala, local onde os escravos ficavam; a casa dos agregados, que eram trabalhadores livres que executavam serviços para o dono da propriedade, e moravam no entorno do engenho; a casa grande, moradia do senhor de engenho e sua família, que ficava sempre na parte mais alta da propriedade, permitindo maior vigilância e indicando poder; a capela, onde se realizavam batizados e missas. O processo de produção do açúcar era muito parecido com o de uma fábrica moderna, tendo diversas etapas. Veja quais eram elas e o que acontecia em cada uma. Entre os séculos XVI e XVIII, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas, até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separarem em diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas, de tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo, ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Para dar conta de todas essas etapas da produção açucareira, era necessário um grande número de pessoas para o trabalho. Quem eram e o que faziam esses trabalhadores e trabalhadoras dos engenhos? Feitores. Cada engenho tinha vários feitores que eram responsáveis por diferentes tarefas: cuidar da moenda, da plantação, da vigilância e dos castigos dos escravos, e o feitor-mor, que administrava o engenho. Mestre de açúcar, que controlava o trabalho de beneficiamento do açúcar. Purgador, que administrava o processo de clareamento do açúcar.
oficial de açúcar, que auxiliava o mestre de açúcar, caldeireiro, que trabalhava na operação das caldeiras. O engenho reunia senhores, pessoas escravizadas, sacerdotes e trabalhadores livres, expressando em boa medida a sociedade colonial da América Portuguesa. A seguir, conheça os principais grupos sociais da época. Entre os séculos XVI e XVII, a sociedade açucareira se desenvolveu principalmente na área litorânea do Nordeste brasileiro. Era marcada pela imobilidade social e composta basicamente por 3 grupos sociais: os senhores de engenho, aristocracia, que possuía poder social, familiar, político e econômico, os homens livres, que eram em geral trabalhadores assalariados do engenho, proprietários de terras, artesãos ou funcionários públicos, e os escravos, a principal mão de obra nos engenhos de açúcar. Tinham como principal origem o continente africano, sendo comercializados no Brasil. Era o grupo mais numeroso da sociedade açucareira, sofriam castigos físicos e não tinham direito à própria liberdade. Por conta disso, tinham uma baixa expectativa de vida e resistiam de várias formas à escravidão. Era uma sociedade essencialmente ruralizada e patriarcal, em que os homens, principalmente os senhores de engenho, que determinavam a vida dos filhos, esposas e funcionários. Além disso, é importante destacar a forte influência que a religião exercia nessa sociedade, essencialmente católica. Resumindo, era assim que se organizava a pirâmide social da América Portuguesa. Existiam diferenças em cada região, mas 2 características eram comuns: a escravidão e a hierarquia rígida. Nas proximidades dos grandes engenhos ficavam os lavradores de cana, homens livres que tinham terras, mas dependiam dos engenhos para moer, o que pagavam com parte da sua produção. Às mulheres cabia cuidar do lar e dos filhos, não devendo ter nenhuma participação política. Os comerciantes de produtos europeus, como tecidos e ferramentas, produtos locais, como animais e alimentos, e, principalmente, de escravos, eram as maiores fortunas da sociedade colonial. Mas e como era a vida dos escravizados? O que você vai ver era mais comum para o tratamento dos africanos e africanas que viviam nessas condições, mas em muitos lugares os indígenas também eram tratados com a mesma brutalidade, em particular aqueles que não se deixassem catequizar. Vistos como peças, eram vendidos, como qualquer mercadoria, em mercados de escravos. Realizavam a maior parte das atividades do engenho. Trabalhavam entre 12 e 15 horas por dia, sem remuneração e sem descanso adequado. O tratamento dispensado aos escravizados era desumano, aplicados para punir os desobedientes e para servir de exemplo para os demais. Os castigos físicos faziam parte do dia a dia. Vamos conhecer alguns deles. O tronco era o castigo mais comum. Os escravizados ficavam presos, sem poder se defender de insetos e ratos, que ficavam em contato com sua urina e fezes. A bola de ferro, usada para reduzir a mobilidade, e a gargalheira, usada para prender um escravo aos outros, também eram castigos muito comuns na época. A máscara de Flandres, que podia cobrir todo o rosto ou só a boca, era usada para furto de alimentos, alcoolismo, ingestão de terra e de diamantes. Isso já na época da mineração. O viramunda era uma barra de ferro usada para prender os pés e as mãos, deixando a pessoa de cabeça para baixo por horas, às vezes dias. Em alguns casos, o torturado era obrigado a se alimentar nessa posição. A palmatória era usada,
segundo os donos de escravos, como forma de educar os escravos domésticos e os de ofício. A maioria das palmatórias tinha pequenos furos com o objetivo de puxar o ar a cada pancada e causar bolhas nas mãos do torturado. Uma curiosidade. As palmatórias foram trazidas para o Brasil pelos padres jesuítas como forma de, segundo eles, educar os indígenas. Foi por isso que ela foi usada nas escolas até os anos de 1970. O açoite com chicote de tiras de couro retorcido com nós era, muitas vezes, executado em praça pública nos Pelourinhos. Isso para servir de exemplo aos escravos fugitivos que eram recuperados pelos capitães do mato. Após o castigo, os escravizados eram obrigados a ficar expostos ao sol com as feridas recobertas de sal. Dessa forma, as marcas acompanhavam o torturado para sempre. Obviamente, os escravizados resistiam de diversas formas. Vamos conhecer algumas delas. Manutenção de suas práticas culturais, tais como a capoeira, o congado e o reizado. Desobediências, fugas e suicídios. Rebeliões e revoltas. Formação de quilombos, que eram locais de refúgio e de resistência contra a escravidão. Local de convivência de negros, indígenas e homens livres, estes mestiços ou brancos pobres, muitos fugidos dos alistamentos compulsórios, os quilombos representavam uma nova forma de sociedade e construíram uma nova cultura, com a combinação de elementos africanos e indígenas. A produção de açúcar foi a base econômica da colonização portuguesa entre os séculos XVI e XVII. Entretanto, outras atividades econômicas também tiveram algum peso naquele momento. Além da criação de gado, o tabaco, as especiarias do sertão, a borracha e o algodão, também tiveram seu lugar na produção econômica do período. A ampliação das áreas de plantio de cana-de-açúcar e a falta de alimentos, com consequente elevação dos preços dos produtos, colocou pequenos lavradores na produção interna, destinada à população dos engenhos e das cidades. Os principais itens produzidos eram os que tinham origem na cultura indígena, como a mandioca e o milho, mas também eram produzidos feijão, arroz, laranja e banana.